Shirley aqui, da nossa editoria de saúde, de ciência, esteve aqui para falar com a gente sobre as comidas que eles ingerem lá, as bebidas e também a questão do banheiro, que é super curiosa. A gente vai chamar o professor novamente, o Vinícius Oliveira, que estava com a gente aqui, professor da UNB, físico, que trouxe diversos detalhes importantes sobre tudo isso que a gente tem acompanhado aqui desde que a gente entrou aqui ao vivo, professor, um pouquinho antes das 3, que foi aquele momento, o primeiro momento tão emblemático da noite de hoje, do dia de hoje, que foi justamente passar aquela barreira de distância da Terra que o humano já tinha conseguido. E a gente está cada vez mais distante da Terra, com esses 4 astronautas, cada vez mais próximos lá da Lua, de partes que ainda não tinham sido frequentadas por humanos. Mas, mais uma vez, importante que vai ser uma viagem pela órbita lunar. Os humanos, dessa vez, não vão pisar lá na Lua. Professor, isso também é super importante da gente reforçar e trazer detalhes de... Fazendo mais essa viagem, agora passando por esse lado oculto da Lua, como você já tinha pontuado, né? China, Rússia, já tinham conseguido levar robôs, essas espaçonaves não tripuladas com humanos, mas a ideia dos Estados Unidos é conseguir fazer essa observação de muito perto, embora 6.000 quilômetros pareça uma distância gigantesca. Para esse tipo de missão é muito perto. E o que mais que eles querem fazer com essa aproximação da Lua de lugares que ainda não tinham sido vistos por humanos? É encontrar água? É encontrar formas de fazer uma base humana, né, para ser frequentada literalmente por humanos? É a gente conseguir fazer plantações na Lua e conseguir utilizar a Lua como uma extensão produtiva? É conseguir recurso energético? A gente já falou bastante aqui sobre o hélio 3, que tem no centro da Terra, mas em abundância na Lua, e é uma importante fonte de energia. E também queria que você acrescentasse na sua resposta, é claro, outros pontos que eu não mencionei aqui, mas dos Estados Unidos querendo mirar na Lua, mas também para chegar a Marte com mais estrutura. Então, traz para a gente mais detalhes sobre essas intenções, esses focos dos humanos agora em relação a essa nova corrida lunar. Afinal de contas, a China também está indo, não está correndo por fora não, está indo quase que junto nessa corrida aí, nessa segunda corrida lunar, pensando que a primeira foi as missões da Apollo lá atrás. Perfeito, perfeito. É exatamente o que você estava dizendo. A Lua, a gente trata ela assim, como um degrau, né? Vamos pôr bem entre aspas, que não é exatamente, mas funciona muito próximo a um degrau natural para atingir outros alvos, né? Outros corpos do sistema solar. No sentido que uma viagem tripulada, tá? Uma viagem tripulada, saindo da Terra para chegar direto em Marte, que é o alvo principal dessa missão Artemis, é criar esse degrau para Marte. Demoraria muito, são vários e vários meses para isso acontecer, e isso implica vários e vários meses de possibilidade de banheiro dar problema, como vocês estavam falando agorinha. Eu ter que levar comida por vários e vários meses, então é uma situação complexa demais. Por outro lado, se você parte da Lua, né, você usa a Lua como uma base, você vai daqui para a Lua, que é praticamente 3 dias de viagem, e lá você se reabastece e tudo mais, e sai da Lua em direção a Marte, o tempo cai para menos da metade, porque eu consigo. A Lua tem muito menos gravidade do que a Terra, então é mais fácil eu atingir a órbita da Lua do que atingir a órbita de saindo da Terra. Eu consigo levar mais material se eu precisar, eu consigo atingir velocidades maiores com o mesmo combustível, com a mesma quantidade de combustível. Então, é por isso que a Lua passa a ser esse degrau natural, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, que já era uma das missões, já era um dos objetivos secundários, mas lá da missão Apollo. Eles queriam ver a possibilidade de criar uma base lunar.
E isso continua como perspectiva, não é o principal ponto ainda, mas ainda é um objetivo que pode ser alcançado, né? Até porque a Lua, além disso, como eu disse, são só 3 dias de viagem. Então, se alguma coisa dá errado lá, em 3 dias tu consegue fazer a ajuda chegar. Em Marte, são vários meses para mandar ajuda, né? Inclusive, depois que... não foi coincidência, mas assim que a Artemis foi lançada, eu tinha um livro que eu estava querendo ler há bastante tempo, aqui me esperando, e eu comecei a ler, que é Perdido em Marte. Tem um filme também, eu já tinha visto o filme, mas eu queria ler o livro. E esse é um dos problemas do livro, né? Então, como é que o cara vai mandar direto da Terra para Marte para socorrer o personagem que ficou perdido lá, o Michael, ou o Matt Damon, se você lembrar do filme. Mas, então, a Lua pode ser esse ponto intermediário que é bastante interessante. No caso da exploração espacial mesmo, assim, o que se pensa sobre a Lua, que é a outra parte da pergunta que você tinha feito, não é ver se tem água, não é isso, porque isso não há mais dúvidas. Há água Uhum. congelada no estado sólido na Lua. Isso já não há dúvidas quanto a isso. Agora é como é que a gente pode extrair essa água para utilizar ela, não só como água líquida, para a gente manter a vida, mas também separando, fazendo a hidrólise, separando o hidrogênio, que vai virar combustível para os foguetes, e o oxigênio, que aí sim seria respirado. Então, essa missão também é para achar isso do lado de lá, porque lá não pega luz solar, ou pega pouca luz solar, na verdade, Uhum. e aí você vai ter água congelada, você pode procurar isso aí. Então, eles vão procurar também alvos no pouso, aí sim, para o pouso da Artemis 4. Então, eles estão procurando alvos, melhores locais para se pousar, para pesquisar coisas. Então, é isso que eles estão fazendo lá. Porque eles querem, você tinha citado o Hélio 3. O Hélio 3 é uma fonte de energia possível gigantesca, que seria da fusão nuclear, né? As usinas nucleares que nós temos aqui na Terra são de fissão nuclear. Resumidamente, a fissão, você pega um átomo muito grande, urânio, por Punk. exemplo, e aí você quebra ele, e aí quando você faz isso, libera energia. E deixa poluição, né? Poluição radioativa, mas deixa para trás, lixo tóxico. A fusão nuclear é diferente. Você pega átomos pequenininhos, você junta eles criando um átomo maior e isso libera energia também. E o que sobra não é lixo, o que sobra é água, por exemplo, se você está usando o Hélio 3. Então você está produzindo água e energia, então é fantástico. E tem bastante Hélio 3 na Lua, ele está associado a um minério específico, um mineral chamado ilmenita, que é um minério que está misturado na Lua com uma coisa chamada regolito lunar. Coincidentemente, eu orientei um projeto disso há uns anos atrás, no curso de geologia. Era um TCC, trabalho de conclusão de curso, né? E aí o aluno ele estava pegando os dados das missões Apollo para analisar onde tinha concentração de ilmenita e possíveis focos de hélio. E isso faz uns 6, 7 anos que teve esse trabalho. E, quer dizer, isso já é uma coisa que está sendo pensada há muito tempo. E hoje em dia a gente está conseguindo determinar isso aí, né? E isso é uma maneira de você achar fontes de energia. O que eu tinha comentado antes, que a China descobriu esse minério novo, né, esse mineral novo, que é o Changuesita-Y, ele também é uma fonte possível de Hélio 3, né? O Hélio 3 que é um gás, mas ele é capturado por esses minerais. A ideia é essa: é um mineral, quando ele se solidifica, quando ele se transforma em mineral, né? Ele captura o Hélio 3 que está na atmosfera da Lua, que é muito rarefeito, ele, puf, ele prende ali. Então, você pegando esse mineral, você consegue liberar o Hélio 3 para aproveitar ele, muito mais barato do que no centro da Terra buscar, por exemplo, né? Então, essa é a ideia. Mas esse Changuesita tem mais coisa. Ele é o Changuesita Y, porque esse Y significa ítrio, que é um elemento, é uma terra rara, na verdade, é uma terra extremamente rara, que pode ajudar na criação de materiais de eletrônicos, que a gente está pesquisando, que a gente usa muito na Terra. Inclusive, a Lua é cheia de terras raras. Então, isso já se sabia, mas hoje em dia está compensando o gasto de ir até lá. Então, é real essa história de Uhum. mineração lunar,
é uma coisa que realmente estão se pensando, não é ficção científica mais. Eu gosto muito de livros, então, por exemplo, o Eu, Robô, do Asimov, falava sobre mineração lunar, É. mas era ficção nos anos 50. Hoje é a realidade. Ainda não se faz isso, mas vai se fazer, né? Então vai ter tem terras raras, tem metais tipo titânio e alumínio, que a gente usa aqui na Terra bastante, mas eles são raros. O alumínio praticamente todo está em latinha hoje em dia. Tem pouco alumínio natural hoje em dia. Então a reciclagem, por isso que a reciclagem de latinha é muito comum, porque tu tem que usar aquele alumínio de novo, não tem o que fazer, né? E a gente precisa para criar circuitos elétricos, para criar computadores, para criar inteligência artificial. A gente usa essas coisas. Então, é isso que eles estão procurando lá, né? Mas, ao mesmo tempo, eles também estão evoluindo a ciência e a engenharia, a tecnologia no geral, para poder chegar até lá. Então, é óbvio que tem a parte de mineração, a parte comercial, que vai pagar por isso é um ponto, mas, ao mesmo tempo, tem evolução científica que vem devido a isso. Então, tem os dois lados que a gente tem que ponderar, o que vale mais, né? E eu, como astrônomo, ainda digo outra coisa. Justamente, como a gente já falou, estar do outro lado, no lado oculto da Lua, você vai estar isolado. Bem, para radioastronomia, por exemplo, é o ideal. Você colocar o radiotelescópio lá, ele não vai sofrer interferência de ondas que a gente produz aqui na Terra, naturalmente, né? As ondas de rádio, lá não tem nada disso. Então eu consigo observar o espaço sem interferência. Eu consigo enxergar, essa é a hipótese que a gente tem, daria para enxergar o que aconteceu durante o Big Bang, há 16 bilhões de anos atrás. Porque essa informação está lá. Só que a gente não consegue ver porque a gente tem muita interferência aqui na Terra. Então, um radiotelescópio colocado lá seria capaz de observar isso, por exemplo. Gente, É eu uma fico coisa cada fantástica, dia, se for pensar. cada momento mais chocada com as informações que o professor Vinícius Exato, Oliveira traz pra gente. Ô, Vinícius, Obrigado. você Sim. citou o Asimov.